Olá! Nessa aula, vamos falar sobre o universo dos games. Se queremos desenvolver games acessíveis para a educação, primeiro precisamos entender por que os games são tão importantes na nossa sociedade. A sua importância não só mercadológica, mas social, comportamental, e assim podemos pensar em jogos que sejam adequados aos nossos alunos. Vamos começar? Sobre o mercado dos jogos digitais, essa plataforma Newzoo, uma das principais agências de pesquisa de mercado e também de perfil dos jogadores do mundo, nos traz que em 2019 houve um faturamento bruto de 152 bilhões de dólares no mercado dos jogos digitais, um crescimento espantoso e que tende a se intensificar, visto que a previsão é que em 2022 se chegue a quase 200 bilhões de dólares. Podemos notar um crescimento constante dos jogos para dispositivos móveis, como os smartphones. No Brasil, somos a 13ª economia de jogos digitais, o mercado de jogos digitais. Parece ser pouco, 1,6 bilhões de dólares perto dos 152 do mundo, mas temos a terceira maior população de jogadores. Somos quase 80 milhões de gamers aqui no Brasil. E isso significa que é uma linguagem muito bem estabelecida aqui no Brasil. A Newzoo nos traz uma perspectiva internacional dos jogadores. Eles fizeram uma pesquisa em 30 países e estão apresentando essa composição demográfica, onde vemos uma concentração que vai desde os 10 anos até os 40, mais ou menos, mas também com uma grande representatividade, né, de pessoas mais experientes, inclusive com destaque para pessoas de 51 até 65 anos, com muita participação. Temos uma leve predominância do gênero masculino como jogadores, mas essa tendência tem mostrado um uso cada vez mais igualitário. Em relação à renda, né, temos pessoas de classe média e classe média alta tendo mais possibilidades de comprar e de consumir os jogos, mas mesmo as populações com menos condições acabam também jogando os vários jogos gratuitos, etc. Em relação à situação de emprego, a grande maioria é de trabalhadores e a grande maioria vive com um parceiro e filhos e crianças em casa. Esse é o panorama internacional. No caso do Brasil, esse Instituto Pesquisa Game Brasil realiza ano a ano uma investigação sobre o perfil dos jogadores no Brasil. Eles fazem uma pesquisa com mais de 3.000 pessoas e conseguem ter dados muito interessantes e importantes para a gente entender o comportamento de uso de jogos digitais no Brasil. Temos aqui, né, nesse infográfico, que as mulheres são maioria nos jogos casuais, nos jogos de smartphones, nos jogos que podem ser jogados a qualquer momento. Já os homens têm uma preferência pelo jogo de videogame, de console, de computador. Mas temos uma grande concentração de pessoas de 25 a 34 anos jogando. E uma pesquisa muito interessante mostrando que, então, de uma forma geral, considerando que os smartphones têm jogos que estão cada vez mais jogados, né, consumidos, que as mulheres estão se consolidando como maioria gamer. Sim, gamers casuais, mas gamer, jogadores. Isso se deve principalmente, né, porque os jogos de celular são muito mais baratos, são muito mais acessíveis, no sentido de poder serem adquiridos, né, e promovem ludicidade a qualquer momento. Você não precisa de uma televisão, você não precisa de equipamentos mais caros juntos com o console, né? E isso acaba atraindo muito esse público.
A pesquisa nos mostra que o principal dispositivo para se jogar são os smartphones, os celulares. Depois vem os videogames, os consoles, e aí sim vem os notebooks e computadores, e por fim vem os tablets. Isso nos ajuda a pensar que talvez, ao considerar um jogo educacional acessível, tenhamos que pensar na sua portabilidade para os smartphones, para os celulares. Que a gente possa considerar esse dispositivo, que é um computador de bolso, né, e tem um poder computacional incrível, cada vez mais sofisticado, né, como um grande aliado no caso da criação de jogos educacionais acessíveis.